Fala pessoal, boa noite. Estamos entrando, peraí, estamos entrando aqui também. Não, esse daqui é reto agora. Olha galera, essa história de fazer com dois celulares ao mesmo tempo é só bagunça na minha cabeça, viu? E Laia. Tudo bem pessoal? Vão entrando, vão entrando. Deixa eu organizar isso aqui. Aí. Vamos lá, fixar o nosso tema de hoje. Que é enfermagem estética. Então vamos lá. Já segurar isso aqui. Fixar comentário. Aqui também. Vamos fixar comentário. Galerinha entrando. Ó, pessoal, faz indicativo da nossa live aí. Ajuda o tio. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre enfermagem estética, novos desafios desse cenário, regulamentação, o que realmente pode, o que não pode, quais que são os novos desafios dessa nova era da enfermagem estética e tudo que a gente tem então para a gente conseguir fazer uma estética científica embasada, bem pautada em história e ciência e tudo mais, tá certo? Então, enquanto a galera tá entrando, naqueles recadinhos de sempre, essa live vai ficar gravada, pessoal, então vocês têm aí a disponibilidade de depois poderem assistir ela nas próximas 24 horas nos nossos stories. Rafa, se não for pro story, o que aconteceu? Deu algum chabu do Instagram, que às vezes esse palhaço faz essas coisas com a gente. Mas se não, fica sempre lá no nosso IGTV também. Então vocês já podem correr lá de imediato para ir assistindo. Vou lembrar vocês que tá rolando sorteio lá no nosso feed. Então olha só, acabou a live, pessoal, fica com a gente na live, hein? Assim que terminar a live, depois dá uma olhadinha, ó. Esse livro aqui de cosmetologia aplicada à estética, da Érica, ele tá lá sendo sorteado no nosso feed. Tem todas as regrinhas. Segunda-feira, gente, na live da segunda, a gente vai fazer a divulgação de quem é o ganhador disso. Peraí, segunda-feira amanhã. Na live de amanhã, a gente tá ficando meio perdido no tempo e espaço, ou é só impressão minha? A gente vai fazer essa divulgação, então, de quem que é o ganhador desse sorteio, hein? E nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a enfermagem esteta, o que o enfermeiro esteta pode fazer, como ele pode fazer, o que precisa para se tornar um enfermeiro esteta. Então todos esses pontos vão ser abordados hoje na live. Então já cutuca todo mundo aí, que vocês sabem que tem interesse e que pode usufruir dessa live, precisa conhecer um pouquinho mais, ou que gosta de estética, ou que gosta da gente. Oi, Val! Saudades! Saudades mesmo, tá? E vamos fazer acontecer, pessoal, porque a ideia da gente ter essa interação aqui... Ah, então, que ótimo, Nair. Então, acompanha, porque tempo atrás a gente teve até alguns pontos a conversar numa outra live que eu tive aí com outro professor, e não estava muito claro as coisas da enfermagem estética ainda, a legislação nova saindo, o que tem que ser interpretado. Então, daí o que eu fiz? Mergulhei um pouquinho mais para entender. Entrei em contato com o nosso convidado de hoje, entrei em contato com a doutora Catiusi, que deu uma super aula de enfermagem estética pra gente. Inclusive, a live dela também está disponibilizada no nosso IGTV. E, gente, foi uma repercussão tão gostosa, foi uma coisa tão boa, tão legal, tão legal, tão legal, tão legal, que eu falei, olha, não dá pra parar por aí. Eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho mais, até porque vai que alguém não conseguiu participar, não conseguiu assistir, e tem essas dúvidas, tem esse interesse de saber o que é a enfermagem estética, o que tem de novos desafios para essa zona de atuação, só que eu acho que muito justo, já que é
a área da enfermagem estética, a gente chamar um enfermeiro para conversar com vocês, não é verdade? Um enfermeiro que vive estética, um enfermeiro que também é enfermeiro esteta e consegue passar um pouquinho desse know-how para vocês. Então deixa eu ver se ele já está aqui com a gente. Deixa eu procurar. Ele já tá sim. Hoje, pela graça do divino, o Instagram deixa funcionar tudo, porque a gente fez uma transferência da nossa live de ontem para segunda-feira, porque hoje foi. Olá, Você sabe que ontem eu tomei um chabu desse Instagram. A gente foi tentou mesmo. chamar o convidado. Quem disse que ele deixava? Que bom que ele simpatizou comigo, então, né? Nossa, você já tá 1000 anos à frente. Pessoal, vou trocar aqui a câmera para Tá você. vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Rafael. Boa Tá noite. É um ouvindo bem prazer meu ter áudio? você aqui, viu? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Tá? Ótimo. Bem, pessoal, boa noite a todos, né? Doutor Rafael, eu quero agradecer aqui o espaço cedido, né? Não só para mim, mas como você já tem aberto esse espaço para outros enfermeiros também, né? Falar um pouco, né, da nossa atuação, né? De como o enfermeiro pode atuar na área da estética. Então, isso é um tema muito importante porque é uma especialidade recente, né? Poucos Não, e conhecem, uma poucos sabem. legislação nova também, né, Michael, que não estava assim tão clara com relação a tudo que pode ser feito, que não pode ser feito. Isso, exatamente. Então, confunde muito. Até os próprios enfermeiros ficam confusos, né? Não, olha, a Porque, confusão foi tamanha porque você imagina, eu quando pedi minha primeira orientação, eu pedi para enfermeiros, né? Eu fui com o pessoal da vigilância sanitária e eles mesmos me deram algumas informações que depois a Catiúcia falou: não, Rafa, não é assim, não é aí que funciona, não é dessa maneira que está rolando, não. Existem alguns detalhes da legislação que ela foi escrita justamente para quem sabe entender a legislação, né? exatamente. O nosso conselho, ele cobra muito, eu acho que como todos os conselhos das profissões, né, atuantes, principalmente na área da saúde, de sempre o profissional, ele está atenado para ele se atualizar nas modificações que estão acontecendo, que são de responsabilidade do profissional, né, ter esse conhecimento do que ele pode estar fazendo no exercício da sua profissão, o que mudou, o que foi acrescentado, o que foi proibido. Então, isso é em qualquer área, o profissional ele tem que realmente pesquisar, tem que realmente estar atualizado. Não, e Não seria participar de diferente no eventos, estético. referências, porque você fez um congresso, inclusive, para já mostrar um pouquinho disso, né? O que que pode, o que que não pode, como pode, desafios. Isso, exatamente. Exatamente. Então, pessoal, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, o público do Dr. Rafael aí, eu sei que é gigante, né? É uma honra estar participando dessa live com ele. Eu sou o Micael, sou enfermeiro esteta, né? Também sou membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética. Atualmente resido na cidade de Caruaru, Pernambuco, né? Nordeste. Um abraço a todos os nordestinos, né? E a todos que estão nos assistindo aqui. Espero que essa live seja bem esclarecedora. Doutor Rafael, antes da gente adentrar iniciando sobre a estética, mais especificamente, eu gostaria apenas de tomar um tempinho, pouco tempo dessa live, para poder esclarecer mais sobre quem é o enfermeiro, né? Porque existe ainda muitos conceitos, né, que estão deturpados, né, conceitos que deixam as pessoas confusas de quem é o profissional enfermeiro. Então a gente precisa bater nessa tecla porque o enfermeiro não é apenas aquele profissional bombril que é para dar conta de tudo e não é reconhecido por nada, né? Que a realidade a gente vê muito isso, né? Então é muito bom estar fazendo essas lives, os enfermeiros estarem participando. Eu agradeço mais uma vez o espaço, porque isso nos dá mais visibilidade, faz com que as pessoas nos reconheçam, né?
como nós somos essenciais, né, na saúde brasileira. Nossa, e eu tenho Certo? que dar um super apoio porque eu acredito nisso, sabe? Eu tenho grandes amigos enfermeiros que batalharam desde o comecinho dessa história da estética e, inclusive, quando tiveram a dor de cabeça da queda da primeira legislação. Então, a gente passou por muito perrengue junto, não é verdade? Isso, exatamente. Então, pessoal, acontece muito ter conceitos, né, deturpados da enfermagem, né, de quem é esse profissional, quem é um enfermeiro, né? O que acontece é que a enfermagem, né, no Brasil, essa profissão, ela surgiu para atender a necessidade dos médicos, né, os médicos psiquiatras, que tinham dificuldade de encontrar pessoas qualificadas que pudessem prestar os cuidados aos enfermos mentais. Vejam só, né? Então, essa cultura, né, de dizer, foi ser enfermeiro porque não conseguiu passar em medicina. Hum. Ele é enfermeiro, então ele é quase médico, né? Vem lá de trás, vem lá do passado, né? Essa é a história da enfermagem no Brasil, né? E aí esses enfermeiros vieram substituir as religiosas, as freiras, né? Por isso também está relacionado muito o serviço de enfermagem ao senso comum, né? Às crendices, à caridade, a fazer aquele trabalho sem cobrar nada, né? Então, por isso que a enfermagem, muitas vezes, né, acontece de não ser valorizada por conta disso, né? De achar que é porque é enfermeiro tem que fazer o curativo de graça, tem que aferir a pressão, né, do vizinho que está com pique hipertensivo, né? Às vezes o vizinho tem uma medicação para ser administrada, está com a prescrição, chama o fulano, né? Então, acontece muito isso das pessoas ainda culturalmente terem esse hábito, né, de achar que porque é enfermeiro tem que fazer tudo por caridade, né? Vamos acabar com isso, né? Já estamos aí no século XXI e a enfermagem, ela hoje vai ser uma enfermagem empreendedora. A partir de hoje, né, eu acredito que a gente já vem demonstrando isso, muitos profissionais enfermeiros se destacando, né, no empreendedorismo, e eu acredito que o empreendedorismo vai ser uma opção fundamental para a valorização dessa profissão, tá? Vamos falar também sobre a autonomia desse profissional, né? Como o enfermeiro pode atuar com autonomia? Veja só, a enfermagem ela foi legislada, né? A primeira lei da enfermagem foi em 1949, né? Que foi Nossa, então, a lei de número. mais de 60 anos aí de história, né? 80 praticamente. Isso, exatamente. E assim, essa primeira lei que veio regulamentar a enfermagem, ela já descrevia, doutor Rafael, uma grade curricular que dava ao enfermeiro autonomia, né? Nessa primeira grade curricular já tinha disciplinas de, como por exemplo, pequenas cirurgias, né, que o enfermeiro poderia fazer. Até alguns anos atrás, quem suturava, né, pacientes que chegavam com traumas eram os enfermeiros, né? Então teve uma mudança, mas mesmo assim o enfermeiro ainda consegue realizar esse procedimento de sutura e de episiotomia, só que é uma área específica na obstetrícia, a gente vai falar sobre isso também. Mas assim, a gente vê que desde que a enfermagem foi dita como profissão regulamentada, já foi dada autonomia a esses profissionais. Então, isso Uhum. é muito importante a gente enfatizar isso, que muitas pessoas pensam que o enfermeiro é um profissional que é subordinado a outro, né? Onde não tem nada a ver. Você O sabe que que a Rose acontece? falou isso muito bem, quando ela fez também a live dela, que ela ressaltou esse ponto. Pessoal, não existe, na verdade, o enfermeiro não é o auxiliar médico. Muito pelo contrário, o enfermeiro tem sua equipe sobre sua responsabilidade, que é o técnico de enfermagem, o auxiliar. Ele coordena a sua equipe Isso, específica, que é responsável pela administração da terapêutica que foi proposta. Então, os cuidados da enfermagem, ela tem toda essa característica do acompanhamento, desde o início, na verdade, do acompanhamento do paciente com triagem, até realmente a sequência da proposta da interação da
medicação, dos cuidados, dos tipos de procedimento, das coletas, algumas manobras, inclusive porque a oxigenoterapia também acaba sendo uma conduta de vocês, certo? Isso, exatamente. A enfermagem, ela tem uma autonomia gigante. Só que o que acontece? Infelizmente, na nossa graduação, ainda pouco se fala nessa interface do empreendedorismo. Então, muitos alunos saem da faculdade apenas com a mentalidade que pode atuar no segmento de hospital, postinho de saúde, ou SAMU, ou alguma clínica particular, né? Não tem muito módulos ou exemplos, né, de professores que abordem esse lado empreendedor da profissão. Então, tem muitos profissionais que, por exemplo, ficam frustrados. Por quê? A enfermagem hoje, na saúde, é a profissão com o maior contingente de profissionais. Vocês são a Então, maior existe classe da saúde que existe, é a a enfermagem. maior classe, né? Existem muitos profissionais, né? Uma demanda gigantesca de profissionais no mercado de trabalho e a oferta não supre essa demanda. Ou seja, o profissional acaba que terminando o curso superior e não conseguindo entrar dentro do mercado de trabalho e fica frustrado, né? Termina que abandonando a profissão e tendo que fazer outra graduação. Só pelo fato dele não ter o conhecimento que ele também pode se tornar um empreendedor. Veja só, né? Como é importante, às vezes, você ter uma referência. Eu acredito que os farmacêuticos, né, claro, fazem a graduação sabendo que podem abrir uma farmácia, né? Mas olha, eu vou te ser sincero, eu acho que esse núcleo falho do empreendedorismo é uma característica comum dos cursos de saúde. Porque você sai muito fechadinho. Você sabe que você pode abrir uma drogaria, ponto. O fluxo real de gestão de uma drogaria, de uma empresa, não é ensinado a fundo, porque você fica tão preso no pensamento técnico, no pensamento clínico, que você foge do pensamento empresarial. E são saberes totalmente diferenciados. E daí, às vezes, por que que muitas das empresas acabam falindo, inclusive? Porque você vai aprender isso na raça. No momento, abrir minha empresa e agora, o que é um fluxo de caixa, o que é um pedido de compra, o que é um capital de giro, o que é uma taxa de incidência de banco. A gente não vê nada disso lá atrás. Então, o empreendedorismo ele está muito raso ainda. O que é bom, entre aspas, por que eu digo que é bom, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento disso não dispara na frente? Com certeza. Isso é fato, né? Quem tem o conhecimento. E assim, é importante a gente salientar também, doutor Rafael, acredito que você vai concordar comigo. Mesmo sendo aplicado isso nas graduações, nem todo mundo vai ter um perfil empreendedor, Não, né? Não é fácil ser empreendedor, né? não São mesmo. muitas dificuldades, né? E assim, as pessoas se acostumam, se acomodam com aquele fato de você ter um salário garantido. Ah, consegui um emprego, vou ter todo mês aquele salário. E aí se acomodam com aquilo, se acostumam e ficam satisfeitas, né? E o empreendedor não, ele tem que se virar, ele tem que se reinventar, ele tem que fazer a coisa girar para ele poder ter retorno. Então isso é muito fantástico, isso realmente vai daquela pessoa que se identifica mesmo com isso, que sente prazer, né, frente aos desafios do empreendedorismo. Então isso é muito bom. E tem que ter Então, uma sanidade mental boa, porque, gente, realmente isso que ele falou é a verdade. Assim, o que eu vou fazer hoje? A maioria das vezes a resposta é não sei. Vamos chegar lá porque eu sei mais ou menos o fluxo do dia, mas o que eu vou ter que fazer no dia depende do que vai acontecer. é verdade. É igual você É assumir um isso. plantão, você nunca sabe quem que vai entrar pela porta, né? Se é um acidentado, se é um convidado, se é o que é que vai aparecer aí. Isso. Você está pronto para tudo. O que chegar, você tem que atender, né? Do mesmo jeito é no empreendedorismo, só que de uma forma diferente. Uhum. Então, resumindo, né, só para as pessoas realmente fixarem qual é a função do enfermeiro, né? O enfermeiro ele exerce atividades privativas de sua competência, utilizando o quê? Os componentes e métodos científicos, que é a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Isso é um instrumento único e exclusivo dos enfermeiros. É fantástico, a gente vai falar sobre isso também. Para identificar esses instrumentos e esses métodos servem
para identificar situações de saúde e doença, para prescrever e implementar medidas de enfermagem. Essas medidas, pessoal, de enfermagem que a gente implementa, elas contribuem para o quê? Para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Vejam só o quanto é complexa a função de um enfermeiro. Diante disso, né, as pessoas me perguntavam muito, Micael, você não tem medo de atuar naquela época em que a resolução estava suspensa? Eu digo, eu não tenho medo de atuar. Eu posso até sofrer uma denúncia, né? Mas assim, diante da nossa lei, eu sei que ela vai me respaldar, né? Eu sei porque a lei ela nos dá uma autonomia de fazer coisas muito mais complexas do que está descrito na resolução 626 de 2020. E até os procedimentos. Você concorda, Micael? Porque tem umas coisas que eles colocam numas limitações que acho que eles esquecem isso. Catiúcia falou, eu também falei, porque, por exemplo, vocês fazerem uma curetagem de, sei lá, colo de útero não é problemático. Isso não é invadir órgãos internos, orifícios oriundos do corpo. Não, as sondas, exatamente, as sondagens. Pegar um gel, eu tenho até aqui, eu trouxe aqui para demonstrar. O paciente chega na emergência com hemorragia, ou então paciente com uma vasta área de extensão do corpo queimada. Esse paciente, se ele tiver com várias queimaduras no corpo, ele está com um alto grau de desidratação. Então, você vai ter que hidratar esse paciente. Né? Da mesma forma, o paciente que está com hemorragia. Então, o enfermeiro ele tem que ter a habilidade, né, e a técnica para imediatamente ele pegar um acesso venoso que seja calibroso e pévio. E você vai identificar o quê? Um gel calibroso, um acesso venoso que o enfermeiro pode funcionar, que é bastante calibroso, é a veia jugular do pescoço. Então, esse é um procedimento invasivo e a gente pode realizar, né? E assim, veja como o enfermeiro tem a visão, né, holística de todo o contexto do paciente. Assim que ele chegou, o que é que esse paciente tem? Esse paciente teve, qual foi o caso dele? Uma hemorragia. Foi o quê? PAF, né? Perfuração por arma de fogo, né? O PAV, perfuração por arma branca. Temos que identificar e rapidamente o enfermeiro ele tem que agir. Porque ali o tempo, a agilidade que esse enfermeiro, a conduta que ele tomar, dependendo do tempo que ele demorar a tomar essa conduta, aquela vida ela pode perder, pode ceifar a vida daquela pessoa, né? Então, veja como o enfermeiro ele tem a competência de agir em circunstâncias de urgência e emergência, né? Que isso também é muito importante. Em clínica de estética, muitas pessoas só falam as coisas bonitas, mas pode acontecer uma urgência, uma emergência. E às vezes o pessoal não sabe nem diferenciar o que é a urgência de emergência, né? Qual que é a conduta que tem que ser tomada numa urgência, ou até confunde, né? Não, ele está passando por uma emergência. Não, isso é uma urgência. Então, na emergência eu tenho um pensamento totalmente diferente da urgência. Então, um tem acometimento de risco de vida imediato, outro não. E você fazer essa delimitação é importante, porque isso vai nortear suas condutas, pessoal. Por quê? Você pode ter paciente chocando? Pode. Ele pode estar convulsionando, ele pode ter um choque anafilático, ele pode ter um monte de coisa em cima. Só que se você tem condição de pegar um paciente desse que vem de PAP, é até um dissenso, né? Você conseguir falar de trabalhar uma jugular e você, às vezes, não conseguir falar de fugir de uma artéria facial. De um microvaso, por exemplo. Né? Você falar do microvaso, você pega uma jugular e não pode pegar um microvaso. Que lógica é essa? Não tem nenhuma. Você sabe que eu até citei aqui uma brincadeira que eu falei, gente, avaliem o quanto é grande a tentativa de reserva de mercado, porque convenhamos,
Antibiótico terapia, hoje, pela legislação, mesmo que seja dentro de protocolos internos, é para o profissional prescritor, é para o profissional médico. Só que eu não vejo nenhuma movimentação, não é tirando nenhuma classe, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas eu não vejo nenhuma movimentação falando assim, ninguém toca nessa onicomicose, a micose é minha, né? Deixa que esse fungo aí sou eu que trato. Gente, antifúngico, antirretroviral, antibiótico, não é da alçada, então, do prescritor? Engraçado, isso eu não vejo nenhuma movimentação. Agora, para falar do Botox, para falar daí do microvaso, para falar do preenchedor, tudo isso, Preenchedor, dos daí fios. você, Isso. a gente perde o conhecimento. Quer dizer, você consegue identificar e impulsionar uma veia de um calibre desse, aliás, que a gente sabe que a gasometria tem toda uma técnica certinha de ponto de agulha para você não ter um problema de coagulação, soltar um trombo, nem nada do tipo. Então, para fazer o exame, pode. Agora, você pensar em fazer isso com uma agulhinha que flutua de 6 a 8 milímetros, de 31 gauges, que é o seu Botox, daí a gente esqueceu o que é anatomia. Então, não vale mais. É, Eu não entendo. não, mas isso aí é a pura reserva de mercado, a gente sabe, né? E assim, é, é complicado porque as nossas profissões, nós atuamos ainda mediante resoluções, né? Na Sim. estética, né? A estética no Brasil, ela não tem uma lei que defina assim que a estética é só de uma profissão. Não, não tem. Porque até nos dias de hoje, o conceito de saúde ele ampliou muito, né? Não só é tratar a doença do paciente propriamente dita, né? A saúde hoje ela vai além da doença. Ela já está inserida no contexto familiar, no contexto social daquele indivíduo, né? Como ele se comporta com o próximo, né? Se aquela pessoa é aquela pessoa que vive mais reservada, não gosta de aglomerações, essa é uma pessoa que realmente você tem que investigar a fundo, né? Eu cuido de pacientes aqui no meu consultório que me relatam coisas assim que você acha um absurdo, né? Por exemplo, pacientes que relatam que não gostam de ir à praia, quando a família toda se reúne para ir para a praia, ela prefere não ir quando vai, só fica dentro da casa, não vai para a praia por conta dos microvasos. Porque ela sente vergonha de vestir o biquíni e mostrar os microvasos, né? Veja o quanto isso afeta o psicológico e a saúde mental dessa pessoa, né? Então, E eu quando acho que essa vai paciente. a quem, né, Michael? A reserva é tão besta e não explicável, porque se fosse entendido uma coisa que assim, tirasse um pouquinho da reserva e colocasse realmente o paciente no centro da história, é um microvaso? Vocês têm mais do que total condição de entender o... Gente, enfermagem. Dizer que o enfermeiro não vai entender o que é um vaso calibroso ou não, pelo amor de Deus, você concorda comigo? Então, quando Com você vai na certeza. classificação da EVIP, gente, pegar vaso troculeto para ser uma EVIP que fica de 2, que sai de estético para funcional, como que você vai falar que o enfermeiro não tem condição de ver que aquilo está tronculoso, que aquilo está pegando relevo? Então, a nossa ação da estética, se ela começasse realmente a ser pensada como um complementar, o que a gente teria? Esquece a reserva de mercado, esquece essa palhaçada toda e vamos pensar o seguinte: os profissionais que trabalham com a estética, eles conseguem. Olha, isso é uma ilusão, tá, gente? Isso seria o mundo ideal que eu estou propondo aqui para vocês e vamos ver se você concorda. Esquece esses detalhes todos. O profissional da área da estética, ele ia ser aquele profissional da linha de frente que ia estar sempre olhando o paciente. Olha que mundo lindo e ideal seria esse. O seu microvaso é ainda um microvaso estético. Olha, paciente, você teve um agravo de situação, seu microvaso não é mais estético, tá? Então, eu estou encaminhando você para o angiologista para dar um cuidado maior, preciso, porque você está evoluindo para o quadro patológico, tem que dar uma olhada um pouquinho mais a fundo. Esse, gente, seria o mundo ideal, sabe? Falar de uma mancha. A gente na estética e olhar, essa mancha ainda está ainda de um perfil não patológico. Opa, essa mancha aqui já está com uma tendência patológica. Eu vou te encaminhar então para dermatologia para fazer esse acompanhamento, tá? Ó,
é uma região de risco que precisa fazer um know-how específico um pouquinho maior, se está com um processo de esquelificação da face, perda de sustentação em região nobre, como por exemplo da órbita, e você precisa fazer uma revolumização com preenchimento, então vou te encaminhar para o profissional oftalmo. Então, essa seria a ideal desse nosso mundo, né? Somar. Você não acha que isso seria o mundo perfeito? Sim, com certeza, concordo plenamente. E todos sairiam ganhando, né? Porque a gente sabe também que em relação à precificação, os médicos eles cobram bem mais caros os procedimentos e os atendimentos dele. Então, aquele cliente que vem para mim, ou que vai para você, ou que vai para o profissional, né, esteta, esses pacientes que a gente identifica essas patologias, e nós tendo parcerias com esses médicos, encaminhando para eles, então vai ser um outro fluxo, né, de pacientes que eles terão. Ou seja, o mercado dá para todo mundo, né? Eu acho muito bonito o que o Dr. Alex fala, cirurgião plástico, que dá curso para a maioria dos profissionais da saúde que são habilitados a atuar na estética. Ele fala humildemente: quem sou eu para dizer quem pode e quem não pode fazer alguma coisa? Né? Você vem para o meu curso, você vai ser capacitado. Agora, quem vai lhe habilitar a atuar com o que eu lhe ensino no meu curso é o seu conselho. Dr. Rafael tá oferecendo cursos aí de ozonioterapia, hemoterapia, né? Quem pode fazer? Inclusive, a gente tinha até comentado, né, sobre a hemoterapia. Só que eu falei, o conselho de enfermagem não habilita o enfermeiro ainda a atuar com a hemoterapia, mas isso não me impede de eu querer realizar um curso de hemoterapia, Inclusive né? entender a proposta. Se eu for fazer um curso de neurocirurgia, eu não vou sair abrindo a cabeça dos outros por aí. Mas eu vou Exatamente. entender o porquê, às vezes, sabe? Se eu for acompanhar até para eu entender um pouquinho o que é um lifting de SMAS cirúrgico, o que é uma SMAS terapia, o que é uma ritidiplastia. Não é por isso que eu vou chegar lá no meu consultório que, vamos lá, aprendi já a fazer toda a divulgação de tecido, vou puxar tudo aí por dentro. Isso, exatamente, perfeito. É a questão de você também ser um profissional ético, né? E Uhum. saber até onde você pode ir, né? Isso acontece até conosco mesmo. Às vezes chegam pacientes que exigem procedimentos que o profissional sabe que não tem indicação, né? Você vai fazer mesmo sabendo que a paciente não tem indicação só para ganhar dinheiro. Então, está no perfil do profissional, no caráter do profissional, né? Daí é uma Então, eu falha, acredito que né? Passivo de denúncia. Por isso que eu falei, o pessoal se isso, soubesse usar a denúncia certa para finalidade certa, não é denunciar o colega porque ele está indo bem, porque ele tem agenda cheia, porque ele tem carisma para trazer gente para cá. Mas sim aquele profissional que, por exemplo, está fazendo uma coisa que não pode. E eu vi isso, graças a Deus não foi ainda na nossa área, eu vi isso um pouquinho com o pessoal do odonto, que estão excedendo algumas coisas. Então, por exemplo, fazer ritidiplastia. É uma cirurgia, gente. Se é cirurgia, demanda de centro cirúrgico. Eu não posso fazer na cadeira convencional. E não está nem na legislação. Então, fazer a ritidiplastia, que está até um pouquinho fora, dentro de um ambiente não hospitalar adequado. Então, olha só quantas falhas, né? Daí sim exatamente, ter essa incidência ética. E a gente isso. sabe que as nossas legislações, elas têm umas brechas, pessoal, porque assim, é por questão de, sim, conselho, tem um pouquinho de política por trás, porque é até uma coisa irônica. Se eu, como farmacêutico, você, como enfermeiro, quiser fazer uma autoemoterapia, a gente, por conselho, estaria bloqueado. Se eu virar terapeuta, então, como terapêutica, eu poderia fazer isso. Nossa, isso, exatamente. É, às vezes a gente não entende bem essas leis, né? Porque dá respaldo para um profissional que tem menos conhecimento, menos competência e tira daquele que tem mais competência, É né? até E engraçado. até, Terapeuta. Qual faculdade você fez? Nenhuma.
Eu fui Isso. pegar a técnica, mergulhei, gostei do assunto, me especializei daí. O enfermeiro que estuda seus 4, 5 anos teve que fazer a pós, porque para fazer estética não basta ter enfermagem, não é verdade? Fala isso pro pessoal, porque eu acho que isso é uma coisa também importante da gente deixar bem claro. Sim, não. Enfermeiro para realizar procedimentos estéticos, né? Deve realizar a pós-graduação de estética. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Deixa eu só concluir a parte aqui da definição do enfermeiro. A enfermagem, ela, ela é regulamentada por uma lei, né? Nós temos a Lei 7.498 de 86, né? Veja como já está antiga essa lei, está precisando, né, ser atualizada. Está com quase 40 anos já, Se eu te falar que a de né? farmácia de 59 não mudou até agora, viu? Veja, A gente tem um entrave até por causa dessa lei que foi esses últimos anos aí resolvido, porque quando saiu a legislação da farmácia lá atrás, então a lei não acompanha o mercado, né, gente? Existe um período aí de latência disso. Eu não poderia registrar o meu técnico de farmácia, que é importantíssimo para a cadeia farmacêutica também, porque a gente ia qualificar o balconista, a gente ia qualificar o pessoal dentro da manipulação, porque a maneira que a lei tinha sido escrita lá em 59 dava a entender que qualquer pessoa com formação em farmácia, desde que fosse registrado no conselho, poderia ser um responsável técnico. Então, o conselho não poderia registrar o técnico por causa disso na época. Olha como as leis elas não acompanham às vezes a velocidade do mercado. é verdade. Tem essa questão dela acompanhar as atualizações e não acompanha. É o que acontece, por exemplo, doutor, com esses procedimentos hoje, né? Que a gente realiza na estética. Antigamente, alguns anos atrás, você só poderia proporcionar para o paciente aquele resultado mediante procedimentos invasivos, em bloco cirúrgico, realizando cirurgia plástica. Hoje, você proporciona o mesmo resultado com a paciente em consultório, né? Realizando um tratamento direitinho, de acordo com a sua indicação, seu tipo de pele, o profissional realizando as prescrições dos cosmecêuticos, dos nutricosméticos, para preparar essa pele, orientar essa paciente a ter uma mudança de hábitos saudáveis. Então, tudo isso influencia. E essa pessoa consegue ter um bom resultado, sem precisar se submeter a uma cirurgia plástica. Ou seja, a gente percebe que as normas, as regulamentações das leis, elas não acompanharam o avanço tecnológico dos procedimentos, né? Então, falta ainda ter uma lei. Por isso que o projeto de lei é importantíssimo, o 2717, a PL 2717 de 2019, né? Que é o que realmente vai nos dar o respaldo legal, né, de atuação na área da estética, sem estar sujeito a toda hora a CFM, impôs liminar sobre tal profissão, enfermagem, farmácia, biomedicina, enfim. Sobre Depois todas. dessa lei sendo aprovada, acabou isso, né? Uhum. Então, isso é muito importante a gente enfatizar também. E é uma coisa Então, que se moraliza, né? Porque a estética, pessoal que está até acompanhando, não é especialidade médica, tá? A estética isso. não é reconhecida pelo Conselho Federal por uma premissa básica. A estética não é doença. Tanto é que, às vezes, as disfunções estéticas, elas não têm CID. Por quê? É um código internacional da doença. Você não está tratando uma patologia. Se não é uma patologia, não tem como você classificar ela, então, dentro de um nível de índice patológico. Então, ela, às vezes, é um acometimento da percepção, é um acometimento dessa sensação de bem-estar, da saúde emocional, não patologicamente falando. Eu até brinco, né? Qual que é o feed de eu tô acabadinho? Qual que é o feed de eu tô meio que zoado? Qual que é o feed de a minha bunda tá caída, né? Não tem feed pra bunda caída, né? Só tem tristeza. A gente Não vê que tem. tá lá, né? Mas não tem feed para isso. É verdade. Seria importante mesmo. Ah, já que isso é procedimento privativo seu, me mostra o CID disso aqui, né? É, Cadê, cadê o CID da ruga? O CID da não, flacidez? não tem. É verdade.
Então, vamos lá. A enfermagem, como vocês podem ver, é uma profissão muito complexa. Uma profissão que realmente eu acho bela. Eu tenho orgulho de ser enfermeiro. A minha profissão ela tem mais de 60 especialidades. Cada especialidade, o enfermeiro pode atuar procedimentos privativos dele, né? Alguns com autonomia, alguns, claro, com prescrição de um profissional que seja é, de outra área, né? Porque a gente também trabalha na equipe multidisciplinar. Então, Uhum. é necessário que exista essa união entre os profissionais, né? Para que o paciente ele possa se recuperar da melhor forma. Um único profissional ele não vai tratar um doente, Uhum. jamais, né? A gente precisa de toda a equipe, do conjunto de conhecimento de todos esses profissionais para a gente poder proporcionar a recuperação desse doente. Então, isso é muito lindo. Agora, acontece essa questão da reserva de mercado, né? No hospital, eu não vejo médico reclamando porque o enfermeiro passa sonda. Devia Uhum. brigarem também, né? Ah, deixa essa que eu passo. É Agora, por por isso que quê? eu falei, eu não vejo nenhuma movimentação. Gente, essa micose é minha. Deixa que essa caspa sou eu que tiro. Sabe? Isso. Isso eu não vejo. Não vemos. Não vemos mesmo. Então, é justamente isso que a gente vê que a estética é muito promissora. O Brasil está em terceiro no mundo, né? Entre os países que mais realizam procedimentos estéticos e Em consomem os produtos. alguns, já estamos em segundo, viu, Mikael? Já estamos em Alguns segundo, né? segmentos já Olha estamos em aí, segundo. Nós passamos o Japão. veja só. Como o brasileiro gosta de se cuidar, né? Em segundo lugar no mundo, e veja só, uma área tão grande, tão promissora, na mão de só uma profissão, né? Sem querer dividir a fatia do bolo com ninguém. Isso é revoltante. Mas, assim, ainda bem que nós estamos acordando para isso, né? Que nós estamos nos capacitando, nós estamos nos atualizando, estudando, conhecendo a lei. É só conhecendo a lei, pessoal, que a gente vai poder abrir os olhos para novos horizontes, né? A enfermagem ainda pode alcançar muito mais do que só estética. A farmácia também, todas as profissões em si. Então, para isso, a gente tem que realmente ser desbravadores, devemos enfrentar mesmo, né? Com unhas e dentes e defender a nossa classe profissional. Eu também, professor, eu sou atuante, né, da área de transplante, a enfermagem na área de doação de órgãos, né, e transplante. E veja que engraçado, o enfermeiro nessa área, ele realiza a entrevista familiar com, com o familiar daquele paciente que está em morte encefálica. Quem é responsável por esse acolhimento e por essa entrevista é a enfermagem, são os enfermeiros. Então, veja a responsabilidade que está com esse profissional. A aceitação, né, da doação de órgãos vai depender de uma boa entrevista que esse profissional vai realizar com essa família. Então, você tem que identificar muitos fatores nesse processo, até mesmo no momento em que você realiza a notícia, né, do diagnóstico da morte cefálica. Aquela familiar vai receber aquilo muito abalado. Você tem que entender as fases do luto, né, para que você possa, aos poucos, tentar fazer com que aquela pessoa entenda aquela situação, aquele caso. E também, não só teoricamente, né, que a gente realiza esse trabalho, mas também na prática, quando o familiar aceita, autoriza a doação dos órgãos e tecidos, quem é responsável em realizar a enucleação, que é a retirada do globo ocular, né, para realizar o transplante de córneas, quem faz isso é o enfermeiro. Veja só, é um procedimento cirúrgico. Você retirar todo o globo ocular e ter a delicadeza e a técnica para você não lesionar a córnea, né? Veja o quanto de procedimentos a gente realiza, né? E é engraçado. E você falar de uma enucleação, respeitando as estruturas nobres, todo esse ponto é uma perícia. E, gente, vale ressaltar que para procedimentos anestésicos pontuais de pequenas cirurgias, que seria no caso da
eu não lembro o nome, mas quando você faz no momento parto, que tem o corte lateral, como é que chama? Você está Episcopia. falando, pois você está se referindo ao que? A incisão cirúrgica, o quê? A incisão De qual cirúrgica no área? momento Incisão. parto. Porque Ah, a esse momento, episiotomia. episiotomia, isso mesmo. Porque esse Isso. procedimento, essa anestesia, é também de atribuição do enfermeiro, certo? Tanto a Isso. sutura quanto a incisão também acaba ficando com o enfermeiro. Isso, exatamente. Então, é assim, a gente vê que o profissional da enfermagem está muito evoluído, né? Só que essa evolução do enfermeiro está focada somente em ambiente hospitalar. Ele precisa expandir isso para o lado empreendedor, né? Ele pode se tornar empreendedor em outras áreas, na estética, na dermatologia, na obstetrícia, na enfermagem do trabalho, onde ele se identificar, ele pode se tornar um empreendedor, né? Agora, vamos falar da estética. A gente veio aqui para falar de estética, não é isso? É porque tá tão gostoso, a gente tá passando assim. Você acredita que a gente tem só uns 10 minutinhos? Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, porque tá valendo a pena, viu, pessoal? É verdade. Pessoal, a enfermagem estética no Brasil, ela foi regulamentada em 2016. Veja Uhum. só, novinha, um neném, recém-nascido. Mas antes dessa resolução, a enfermagem já atuava na estética. Como assim? Nos procedimentos e nos atendimentos daqueles pacientes que se submetiam às cirurgias plásticas, quem realizava a assistência de enfermagem no pré, né, no pré-operatório, no pós-operatório, é a enfermagem. E no transoperatório, no momento também que auxilia o médico nas cirurgias, né, também tem a enfermagem ali dentro presente. Então, de certa forma, o atendimento daqueles pacientes que realizavam os curativos, também, de certa forma, você tem que ter também um cuidado para que aquela cicatrização aconteça de uma forma que esteticamente fique bonita também, né? Uhum. Então, isso, de certa forma, também está inserido a estética, mas regulamentado mesmo procedimentos estéticos foi em 2016, com a resolução 516, né? O COFEN aprovou a atuação do enfermeiro na área da estética. E nessa resolução estavam incluídos 19 procedimentos que o enfermeiro poderia realizar. Linda e bonitinha, foi publicado no Diário Oficial da União. Até aí, tudo bem. É. Em outubro de 2016, 27 de fevereiro de 2017, o COFEN redigiu essa resolução, incluindo mais 4 procedimentos nela, que foram o Botox, a toxina botulínica, né? Os fios de sustentação, o peeling médio e o PEN, porque antes estava a escleroterapia. Então, a escleroterapia abrange não só microvasos, mas também varizes. Então, estava muito sem definição. E o Aí peeling que foi mudou para PEN. colocado foi o médio. Isso, peeling médio, né? Porque tinha um peeling muito superficial, o superficial e o médio. Aí o médio entrou nessa revisão da Uhum. resolução. A partir daí, não chegou nem a ser publicado no Diário Oficial da União, não deu tempo. A classe médica já entrou com as liminares para suspender essa resolução. E aí se passaram aí 4 anos, não, 3 anos, que foi em 2017, 3 anos de luta judicial, né? E enfim, em 21 de fevereiro desse ano, né, conseguimos ganhar na justiça o direito de atuar novamente na enfermagem. E aí o COFEN redigiu uma nova resolução, que é a resolução 626 de 2020. Tá? Agora ficou muito confuso essa resolução, porque você tem que ter realmente um entendimento jurídico, um entendimento, você tem que conhecer as leis. Você tem que conhecer as leis da tua profissão para você entender ela. Por quê? O advogado que palestrou no nosso congresso, Dr. Jonathan, né, juntamente com a doutora Nirella, que abordaram muito bem essa parte jurídica da enfermagem, ele relata que, mesmo o COFEN estando enfrentando processos,
né, porque ainda tem uma liminar que o COFIN está respondendo judicialmente, mas ele redigiu uma nova resolução. Ou seja, se o COFIN publicou uma nova resolução, o COFIN, que é o meu conselho, é ele que me responde, ele está me respaldando a atuar. Certo? Agora, o meu conselho, ele responde à justiça, ele responde às liminares impostas por outros conselhos. Tá? O que acontece? Se o COFIN me habilitou a atuar na área da estética e revogou uma nova resolução, redigiu uma nova resolução, eu tenho que atuar conforme as descrições dessa resolução. E diz o seguinte, confunde muito. Veja só, mas vocês vão entender de uma forma bem simples. Nessa resolução, parágrafo 1º diz: o enfermeiro habilitado nos termos do artigo 4º da resolução COFEN, que é a antiga 529, poderá realizar os seguintes procedimentos na área: carboxiterapia, cosmecêuticos, cosméticos, dermopigmentação, drenagem linfática, eletroterapia, eletrotermofototerapia, terapia combinada de ultrassom e microcorrentes, micropigmentação, ultrassom cavitacional e vacoterapia. Ah, mas eu não posso atuar com injetáveis? O COFIN, muita gente se revoltou. Mas calma, vamos lá. Leia o parágrafo 2º. Eu mesmo cometi essa gafe de entendimento, viu, pessoal? Então presta atenção que esse detalhe que ele vai abrir agora é importantíssimo. Eu e toda a vigilância sanitária aqui que me orientou. Isso. Aqui está a sacada, aqui está a estratégia do nosso conselho. Né? No parágrafo 2º diz assim: podemos realizar todos esses procedimentos que eu acabei de falar, e o parágrafo 2º descreve assim: realizar as demais atividades de enfermagem estética não relacionadas à prática de atos médicos previsto na lei, que é a 12.842 de 2003, que é a lei do ato médico. Sim, mas o que isso significa? Aí você tem que ler a lei do ato médico. Você tem que saber o que é privativo do médico na lei do ato médico, que é os procedimentos invasivos. Ah, então não posso realizar invasivo? Na estética você não pode, mas você tem que saber o que significa invasivo. Né? Procedimento invasivo, o que é? É todo aquele procedimento que adentra um órgão interno do corpo por algum orifício do corpo, ou por meio de uma incisão cirúrgica. Ou seja, na estética, nós não realizamos nenhum procedimento com essas características. Sendo assim, a toxina botulínica, você está aplicando ela em um órgão interno do corpo? Não. O preenchedor facial, você está aplicando ele no órgão interno? Não. Não é verdade? O fio de sustentação. É a sacada incrível. Foi É você mestre. conseguir embasar a sua lei numa já existente e falar, olha, eu só estou seguindo a sua própria lei, a sua lei do ato médico. Porque ela fala que isso não é restritivo seu, portanto eu posso. Então, gente, foi uma sacada realmente genial isso. Porque ele conseguiu trazer de volta, sem colocar problemas, para o procedimento da toxina botulínica, para o procedimento dos bioestimuladores, para o procedimento dos fios de sustentação, para os procedimentos de preenchimento como um todo. Então, tudo isso... A intradermoterapia como um todo, né? O microagulhamento, tudo. Perfeito, foi perfeito. Sensacional. Então, é importante entendermos isso. Veja só, apenas 2 frases de palavras desmistifica tudo. Faz todo mundo amar a enfermagem estética. Foi tão bem inteligentemente pensado, pessoal, porque é uma legislação que, obviamente, ela vai ser judicializada. Mas cada vez que você ganha uma judicialização, você ganha também poder para aquela sua legislação, né? Porque ela vira jurisprudência. Então, você vai ganhando jurisprudência, vai ganhando força, vai ganhando poder para que ela não seja mais rebaixada. Então, a partir do momento que ela vira a sua própria jurisprudência, ela se consolida. E isso é bom, porque a maneira que está escrito fez essa legislação de vocês ser auto-atualizável. Por quê? Não é ato médico?
Amanhã surge um procedimento novo. 5 anos atrás a gente não falava de criolipólise, por exemplo. Hoje a gente fala de criolipólise. Então, se criolipólise não se encaixar como sendo ato privativo médico, já está atualizado automaticamente para essa legislação. Olha como que essa sacada ficou bem legal. Então, se vir um Isso. novo produto, se vir um novo recurso, eu respondo muito isso na farmácia, sabe? O pessoal vira para mim, nossa, mas técnica de jato de plasma não está descrito na legislação. Eu falo, mas gente, vocês também não souberam ler a legislação. A legislação nossa, ela fala algo bem parecido, que foi para tentar não ser autolimitante. Que o farmacêutico teria autonomia de escolher o recurso estético dentro da mesma ideia de pensamento, tá? E não precisa parecer que está escrito, gente. Tira da cabeça de vocês uma coisa. Não é Isso. tudo que precisa estar lá escancarado. Estampado. Isso. O que não pode acontecer é que não pode estar escrito proibido de. Se Uhum. tiver uma proibição, daí você não pode. Se estiver dentro de uma restrição que caia, por exemplo, dentro do ato médico, você não pode. Agora, se não está escrito, não tem proibição, galerinha, o que acontece? Fala para eles. Fala. Daí pode ou Não não está pode? proibido, eu posso. Né? É Nenhum. isso mesmo. Se não está proibido, você pode fazer, meu querido. Né? O COFEN foi muito claro ali. Né? Ou seja, se algum médico te denunciar por você estar realizando a aplicação de toxina botulínica, é só mostrar a lei. Mas o que é que eu estou fazendo de invasivo aqui? Né? E outra coisa, um detalhe importante para os enfermeiros, a realização da SAI em toda assistência de enfermagem, ela é obrigatória, certo? O enfermeiro ele tem que saber realizar a SAI. O que é a SAI? A sistematização da assistência de enfermagem, ela é um instrumento que o enfermeiro utiliza, né, para avaliar o paciente, né, e tomar as condutas cabíveis, né, que podem ser, né, necessárias para aquele indivíduo ter um bom resultado no procedimento ou no processo de doença. Então, o enfermeiro ele tem que fazer essa SAI. Por exemplo, chega uma paciente Só um para mim. segundinho, você já continua. Se eventualmente a gente cair, pessoal, eu vou voltar, a gente abre para ficar mais um pouquinho para concluir as ideias, tá? Porque praticamente já deu horário, não caímos ainda. Vamos ver se a gente dá sorte de continuar no ar. Mas se cair, eu vou salvar, postar no IGTV e a gente abre de novo e vocês voltam para continuar ouvindo o que a gente tem para falar, porque essa conclusão é importantíssima. É importante, é importante. A SAI, pessoal, é importantíssimo o enfermeiro estar realizando ela. Então, se o paciente chega para você no consultório de enfermagem, ou na sua clínica de enfermagem, vamos falar sobre isso também. A paciente se queixa de rugas, né? Rugas na face, rugas dinâmicas. O enfermeiro vai realizar a avaliação dessas rugas, né? Vai caracterizá-las como dinâmicas e na sua evolução de enfermagem você vai colocar com o diagnóstico de enfermagem, porque a gente também utilizamos diagnósticos, doutor Rafael, mas não é diagnóstico de doença, tá? O diagnóstico de enfermagem é para um enfermeiro se direcionar para os cuidados que ele vai promover esse paciente. Por exemplo, nas rugas, paciente apresenta o quê? Integridade da pele prejudicada, evidenciada por rugas dinâmicas. Plano de cuidados. Aplicação de toxina botulínica tipo A. Aí você vai descrever quantas unidades aplicou, na região se foi terço superior da face, terço médio, e descrever. Esse é o diagnóstico de enfermagem e o plano de cuidado que não pode faltar na sua evolução de enfermagem. Certo? É importantíssimo ter isso. Feito isso, você, enfermeiro, estando especializado na área da enfermagem, conforme as exigências do conselho, você vai estar respaldado. Vamos até reforçar para o pessoal o que eu preciso ter para ser realmente um enfermeiro esteta. Ótimo, boa pergunta. Vamos lá. Um enfermeiro, para ele ser apto e respaldado pelo conselho a atuar na área da estética, ele deve realizar uma pós-graduação lato sensu, com no mínimo de 360 horas, e que tenha no mínimo 100 horas de aula prática em procedimentos estéticos, certo? Essa pós-graduação ela deve ser presencial, não pode ser online, tá?
E essa instituição ela deve ser reconhecida pelo MEC. Então, essas são as exigências, né? Feito isso, o enfermeiro que concluiu a pós deve levar o seu certificado para o seu conselho, para que o conselho reconheça a sua especialidade, e aí vai emitir uma carteirinha. O nosso conselho emite a carteirinha de especialista, né? Tendo essa carteirinha, você vai estar apto e vai estar respaldado pelo seu conselho. Essas são as exigências, certo? Então, tem também uma resolução, que é a resolução dos consultórios e clínicas de enfermagem. Veja só, a enfermagem, em alguns estados do Brasil, antes de 2018, o enfermeiro não podia abrir consultório. Vê que absurdo. A vigilância tinha que depender da vigilância sanitária para reconhecer, porque tinha alguns estados que tinham pareceres que autorizavam a abertura de consultório. Mas aí, depois de 2018, quando o COFEN regulamentou a resolução 568 de 2018, que está valendo em todo o território nacional, o enfermeiro pode sim realizar a abertura de consultório e clínica de enfermagem. E como eu devo fazer essa abertura de consultório? Você vai ter que entrar no site, porque no site do COFEN, lá vai ter um termo, né, na verdade, em que você vai ter que ler aquele termo, você vai ter que levar toda aquela documentação, preparar toda a documentação e levar para o conselho. Qual é essa documentação? Você tem que ter um CNPJ, tá? O CNPJ para atendimento de enfermagem, ele tem que ser o MEI, que é o ME, não pode ser o MEI, tá? O MEI ele não tem atividade de enfermagem. Você tem que ter o alvará da prefeitura e tem que ter a autorização da vigilância sanitária, certo? Tendo isso, é só levar no conselho e registrar a sua clínica ou seu consultório de enfermagem. E qual é a diferença de clínica e consultório? Micael, eu não sei. Consultório é apenas uma sala. Você foi para um determinado espaço, alugou, e alugou só uma sala. Ah, ok. Então, essa sala, você não precisa ter RT. O que é RT? Responsável técnico. Você não precisa registrar você como RT desse consultório, porque só vai ter você trabalhando lá, né? O RT ele só é necessário quando é para a clínica, onde tem vários atendimentos, em que você pode realizar a contratação de outros profissionais. Aí sim você tem que registrar o responsável técnico, certo? E assim, é muito bom porque a estética, não só ela vem para nos proporcionar esse lado empreendedor para os enfermeiros, né, como também abre outros leques, né, de oportunidades para que esse profissional ele possa atuar no mercado. Como, por exemplo, eu posso ser docente de uma pós-graduação ou eu posso ser docente dos meus próprios cursos. Eu posso ministrar cursos na área da estética, né? Se eu não tenho condições, se eu não tenho recursos para abrir um consultório ou uma clínica de enfermagem, não significa que eu não posso atuar como empreendedor. Porque está cheio de clínicas aí querendo você atuando nela, né? Eu faço isso em outra cidade vizinha aqui, né? Eu sou prestador de serviço nessa clínica, vou lá, presto meus atendimentos, a clínica está montada, perfeita, eu não tenho despesa nenhuma com aluguel, com energia, com água, né? Chego lá, realizo meus atendimentos, já tenho a secretária, já marcou todos os meus clientes, eu vou apenas realizar os atendimentos. E aí eu deixo uma porcentagem. Pode surgir do pessoal que às vezes está querendo fazer essa prestação de serviço. Como que é o perfil do contrato que a pessoa faz com esses locais? Se o enfermeiro tem que avisar o conselho onde que ele está, que tipo de registro CNAE que precisa ter para que ele consiga fazer esse giro prestando esse serviço para outras clínicas? Então, essas clínicas, elas pedem a sua documentação, porque elas precisam comprovar, né, para a vigilância sanitária quais são os serviços que ela oferece. Então, você só precisa mesmo, em relação a isso, só deixar a sua documentação com a proprietária da clínica. Porque você não vai ser um atendimento que você vai prestar fixo ali. Não é uma coisa, assim, determinada, né? Então, você não vai precisar, por exemplo,
se registrar como RT daquela clínica, sendo que você só vai uma vez na semana ou talvez uma vez no mês. Não há necessidade disso. Agora, no seu prontuário de cada paciente, você deve evoluir tudo, né, direitinho, tá? Fazer toda a SAI, toda a evolução, todo o histórico, toda a anamnese, E certo? nesse caso, o prontuário ele fica na empresa da prestação de serviço ou ele acompanha o profissional? Fica na empresa. Tá? Eu sempre fico com uma cópia também, tá? É bom para o profissional também ter uma cópia. Então, fica com uma cópia e deixa outra também lá. Porque se for alguma denúncia, não vai ser para o profissional, vai ser para a clínica. E aí ela vai ter que comprovar. Eu Caso a também faço denúncia... perguntas, pessoal, porque é importante. Vocês, às vezes, vai fazer o seu serviço de prestação em saúde. Você tem que saber se a empresa ela está cadastrada, por exemplo, para fazer procedimentos cortantes, porque se ela não tiver, você não pode fazer. Não Você tem que pode. saber se ela abriu esses registros em relação a esse tipo de prestação de serviço, porque senão você está atuando num local que não tem condição técnica ou liberação da vigilância. Então, daí a infração sanitária e ética acaba sendo também do profissional. Então, o profissional tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, vou prestar meu serviço de atendimento num salão de beleza, vou fazer botox preenchimento. Calma. Você sabe se ele também tem KNAI para esse tipo de serviço e prestação de serviço lá dentro? São coisas que Isso, você tem que averiguar antes de começar a fazer a sua prestação de serviço. exatamente. Bem colocado, exatamente. Tem que ver essa questão. Se a clínica tem o respaldo, né, para Uhum. funcionamento. Respaldo de quê? Alvará da prefeitura, se tem o CNPJ, se tem a autorização da vigilância sanitária. Não pode ser em qualquer lugar, né? Não pode ser um atendimento clandestino. Você vai estar correndo risco realmente de ser denunciado. Então tem que ter todo esse cuidado também, certo? E, assim, em relação aos desafios da enfermagem estética brasileira, né? Eu vejo que a enfermagem estética é muito promissora, isso é uma área muito promissora para os enfermeiros, né? Muito mesmo. Os enfermeiros são profissionais muito competentes, os profissionais que atuam em vários cenários da saúde brasileira, né? E agora estão adentrando esse novo cenário da estética. Então a gente vem para somar, né, doutor Rafael? É mais um Com profissional para certeza. somar e assim a gente tá junto porque todos esses profissionais atuando, nós nos fortalecemos mais ainda essa classe, né? A classe de estetas. Porque E os quando há estéticos apenas têm que se apoiar nessa, né? O isso, biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro agora nesse retorno triunfal, porque a gente tem que mostrar que existe qualificação, que existe amparo. Por exemplo, no meu curso de formação da pós-graduação, o enfermeiro, o farmacêutico, o biomédico, eles passam praticamente pelo mesmo conteúdo. Rafa, você quer dizer que daí o esteticista, o fisioterapeuta que não faz o injetável fica muito fora? Olha que coisa interessante, não fica. Porque eu acho que estética é um núcleo de saber comum para todos. Então, a anamnese, a cosmeto, a eletroterapia, todos esses módulos introdutórios, todo mundo inclusive faz junto. O que daí o esteta vai ter de diferencial nessa é que ele trabalha com os invasivos. Então, existe um módulo de invasivo que é específico para o esteta. Mas do contrário, pessoal, um nivelamento, sabe? Uma boa anamnese, uma boa avaliação, uma boa ação clínica é comum para a estética. Só que daí a gente tem os profissionais que hoje são habilitados a realmente trabalhar com os invasivos pérforos cortantes. Então daí a gente tem um know-how específico extra para isso, porque quando eu falar das intercorrências de injetáveis, são diferentes às vezes da intercorrência de eletroterapias. Então eu preciso ter praticamente amparo para todos os lados. E daí o esteta está junto, o farmacêutico, o biomédico e o enfermeiro formam esse novo grupo de trabalho hoje da esteta, esse novo grupo que cada um vai ter a sua força, inclusive porque, gente, falar é até um dissenso, né? Falar daí do pessoal da enfermagem com relação a procedimento, conduta e manejo de pérfuro cortantes, os meus alunos são os que chegam com mais mão, geralmente é o profissional da enfermagem, porque é o profissional que trabalha justamente com o pérfuro cortante.
Agora, é somar o que a gente tem de característica. Por quê? Daí eu vejo que às vezes ele chega com um pouquinho de dificuldade na formulação. Pô, pega a ajuda do farmacêutico para isso. Daí eu vejo que naquele momento a anamnese aprofundada com o exame laboratorial, às vezes o pessoal lá da Biomed tem um pouquinho de vantagem. Então, a gente faz essa média e a equipe multidisciplinar é que está ganhando. Quem ganha com isso? O paciente, gente. Exatamente. Perfeito. Eu acredito assim, professor, que um dos maiores desafios quando uma profissão ela se insere em uma especialidade nova é você conseguir destacar ela, né? Você conseguir inserir essa profissão, né, no contexto nacional e internacional, técnico-científico. Então, você conseguindo isso, você consegue colocar essa profissão em um patamar que realmente lhe dê autoridade. Eu digo isso porque a nossa profissão ela é recente, a especialidade, desculpe, a especialidade é recente, mas os enfermeiros eles já têm sido bastante atuantes, não só na prática, como também em pesquisas científicas. Tem colegas que já publicaram artigos, eu inclusive publiquei um, né? O meu primeiro artigo foi publicado na revista Nurse, edição portuguesa, né? Foi logo assim quando eu concluí minha especialidade, né? Eu fiz do meu TCC um artigo e consegui publicar ele foi aceito. Então isso foi muito bom, porque trouxe uma visibilidade boa para a nossa especialidade em ter um artigo publicado internacionalmente. E ano passado eu e mais outros dois pesquisadores, né, dois enfermeiros do estado do Ceará, nós publicamos um livro, o primeiro livro da enfermagem estética no Brasil. Ai, que legal, gente. Ai, ó, eu vou querer que você depois me arranje um desse para eu fazer a divulgação do incentivo à leitura, igual eu tô fazendo com todo mundo, viu? Ótimo, perfeito, vamos sim. O livro é Enfermagem Estética, Conceitos e Técnicas, tá? Quem se interessar, depois só colocar lá no site da Amazon, que vai estar lá disponível para compra. Primeiramente, agora só está o e-book disponível. A edição impressa a gente ainda está finalizando para publicar, mas em breve vai ser publicada e aí é só acompanhar nas redes sociais aí minha, no meu Instagram, que eu vou estar divulgando. E é E isso, a né, que professor? tiver na mão vai estar a gente vai trazer para vocês, viu, gente? Isso aí. Vamos fazer um sorteio. Eu vou garantir aí, É, né, um livro para a gente sortear para os seguidores. Eu acredito. O pessoal fizeram mais perguntas? Deixa eu ver. nossa, muita pergunta. Eu tô vendo aqui o pessoal acompanhando, até grupo já nasceu no meio da sua live, viu? Eita, Até grupo de WhatsApp já nasceu no meio da sua live. que massa, que live O que eu produtiva, que coisa gostei, boa. pessoal, é que assim, vocês estão interagindo e vocês estão se apoiando. Eu sei que falaram, Rafa, isso na teoria é bonito, na prática não funciona. Gente, eu não vou pensar o que são as dificuldades, eu vou focar realmente no que são as possibilidades da gente tentar batalhar pelo futuro melhor, sabe? É o que me motiva, é o que me faz levantar, é o que me faz ter garra, é o que me faz querer acontecer. Pensar sempre no melhor e não parar, independente do pior que eu vejo dos outros, entendeu? É por aí que a gente tem que seguir, é por aí que a gente tem que botar nossa mente, porque a gente escolhe o sentimento que predomina em nós, sabe? Se eu quero sentir alegria, se eu quero sentir disposição, bem-estar, é por aí que a gente vai. Então, acho que se não existia antes, vamos pensar que pode ser que a partir de agora está surgindo uma corrente do bem, onde a gente está trazendo justamente esses profissionais que querem trabalhar realmente com a estética científica, que querem trabalhar com a parceria da equipe multidisciplinar em estética para melhores resultados. Então, acho que é a partir daí que a gente então começa a comover. Porque se a gente está falando que o mercado não tem essa força, vamos trazer essa força. Se a gente está falando que o farmacêutico ainda não tem esse reconhecimento, que o enfermeiro ainda não tem esse reconhecimento, vamos mostrar que a gente tem sim o porquê, sabe? Eu vou contar para vocês até uma coisa que é engraçado, porque eu nunca pensei, gente, tá na condição que eu tô hoje. Te juro por Deus, que quando eu comecei lá atrás na farmácia, se fossem me falar, Rafa, você vai virar
um professor que trabalha com estética. Eu pensei que eu ia para laboratório e ia trabalhar com engenharia genética. Acho que mudou um pouquinho as coisas, né? Olha onde que eu vim parar. Porque eu vim de um técnico de química, eu já mexia com cosmético, eu falei, vou para farmácia porque é uma área que eu gosto e também gosto de genética, vamos trabalhar nessa. Gente, mudou tudo. Tudo, 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 tudo. Mudou tanto que eu tive minha clínica, mudou tanto que dentro da minha clínica, teve um dia que eu estava num treinamento que eu falei, eu deveria ter gravado porque não ia existir isso em lugar nenhum. Estava eu na sala, treinando e capacitando 3 médicos. Olha Tá? só. Então era o farmacêutico que estava passando a técnica de lift para os 3 médicos que estavam lá na clínica dele. Então eu supervisionei já equipe médica, eu já supervisionei equipe multidisciplinar, eu já revisei prescrição médica dentro dessa equipe. É, constituímos um trabalho em conjunto para mostrar que ele tá lá porque ele chegou primeiro, mas porque ele se dedicou para estudar, para entender. Então, quando você traz isso à frente, pessoal, ninguém vai tirar de vocês. O que vocês Mentira. precisam? Pega amor, estuda, mostra que vocês têm a base, sabe? Eu tô falando isso porque eu tenho a certeza. Eu tô falando isso porque eu li isso em tal artigo, eu sei que tal autor defende assim. Então, mostra que você é um enfermeiro que sabe justamente porque você é um enfermeiro. Que você tem esse conhecimento porque você é profissional da área da saúde. E que você consegue, por conta desse carinho que foi dado na sua graduação e do seu empenho, agora colocar isso dentro da prática clínica de estética. É por aí que a gente tem que ir, gente. Perfeito, perfeito. Eu também me deparei com isso já. Não em cursos, mas em atendimentos. Eu atendo alguns médicos aqui no consultório. Então, isso é muito gratificante da gente ver, né? É. Por um lado, tem uns que estão tacando pau em você, metendo fogo para não querer você atuando, e por outro lado, você vê alguns reconhecendo o seu trabalho, a sua competência, né? E confiando no seu trabalho. Então, Não, e isso a é gente muito gratificante. compõe, a gente soma, sabe? Às vezes Isso. é uma coisa assim que, por exemplo, outro dia a gente pegou aqui um médico que a gente estava fazendo a avaliação da simetria facial para a prática da harmonização, e assim, foi uma pergunta assertiva tão legal, tão legal, tão legal, porque ela tinha um desnível muito significativo no nível de mandíbula e de arco zigomático, né? E a pergunta dele foi a seguinte: você nasceu de fórceps? Né? Todo Que- mundo olhou assim para ele, mas por que que esse doido tá falando isso agora? Não, ele era o mais sábio lá. Porque o fórceps, justamente na posição de pegada, dava justamente os pontos da simetria. E ele falou que realmente esses pontos de atrofia específicos é por conta da característica de crianças nascidas de fórceps. Então a gente teve a certeza que aquele paciente não poderia fazer uma colocação só no preenchimento hipodérmico, tinha que ser uma técnica que fosse desde justa periosteal, porque ele tinha já um acometimento do sistema ósseo característico do procedimento de parto. Então olha como que é importante a gente somar os conhecimentos. Com certeza, com certeza. Rafael, doutor Rafael, você falando assim, não imaginar chegar onde você chegou, eu parei um pouco e passou um filme na minha cabeça aqui, quando eu realizei a inscrição na minha pós-graduação, né? Não era nem regulamentada a enfermagem estética ainda, mas eu apostei, eu arrisquei. E eu assistia muito seus vídeos, cara. Eu sou seu fã. Você sabe que, olha, é Eu engraçado a gente assistia falar muito seus isso, vídeos. porque na minha época nem Eu estética estar tinha como nessa live aqui é escrever. uma. Tá Não vendo só? existia estética para o farmacêutico, gente. Assim, eu fui fazer curso livre. Não existia pós em estética. A primeira pós que teve não foi nem para farmacêutico, era a dermatofuncional, mas daí tinha que ser fisioterapeuta. Naquela época lá atrás. Então, gente, eu tô velho. São 16 anos de estética já. Olha, Mas é verdade. Mas assim, eu lembro muito que eu assistia muitos dos seus vídeos daquele canal Descomplique Estética.
Eu iniciando, sabia nada de estética, então vendo aqui a gente realizando essa live hoje é muito gratificante, cara, porque você foi um espelho para mim, né? Sendo farmacêutico, porque não existia enfermeira estética de referência, não existia essa especialidade. Então, nós nos espelhamos em outros profissionais, né, que já estavam atuantes, que já estavam no mercado. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom de da gente ver essas voltas que o mundo dá, né? E Estou olha, muito gente, orgulhoso de estar aqui são hoje nessa live voltas com que você. você talvez saiba disso, porque os pioneiros, gente, vocês não pensam que é fácil, não. Porque o que eu fui chacoteado dentro do meu conselho, porque eu era o doido do Botox, tá? Eu fui muito chamado do doido do Botox. Por conta do comecinho de ação, a gente recebeu o processo, o Ministério Público saiu a legislação, mas ainda assim, eu fui denunciado como exercício ilegal da medicina. Então, quando chegou o terceiro, foi até interessante, porque assim, eu já tinha sido absolvido do primeiro processo, então eu virei minha própria jurisprudência. O pessoal começou a aceitar um pouquinho o fato de que outros profissionais poderiam estar atuando, sabe, com embasamento. Só que a gente ainda sofre um pouquinho de marginalização do saber, marginalização dos cuidados e Isso. um mito, pessoal, porque é mito, da nossa baixa competência na avaliação e diagnóstico dos procedimentos com intercorrências, tá? Intercorrência, eu gosto de ressaltar isso toda vez que eu falo bastante disso, Michael, porque intercorrência não quer dizer autorização para errar. Intercorrência quer dizer um eventual acometimento quando tudo que foi feito da maneira correta aconteceu. Isso é uma intercorrência, tá? E quando a Isso. gente pensa na intercorrência, existe uma padronização de estabilização do paciente antes do encaminhamento. Então, não sai correndo, gritando e fala, não, agora cuida. Não é isso que a gente quer com a estética. Sabe, a gente evoluiu sim as técnicas, por conta disso vem riscos potenciais. Mas a gente quer também conseguir ter a condição de dar assistência, inclusive nos riscos potenciais. Eu digo que hoje a gente só não faz mais porque nos é limitado o fazer mais em relação à intercorrência. Mas a gente vai cuidar desse paciente, a gente vai assumir a responsabilidade, sim. A gente estuda intercorrência, estuda como realizar o procedimento para não ter a intercorrência, se eventualmente se a intercorrência acontecer, quais são os primeiros cuidados para fazer o encaminhamento devido desse paciente. Então, todos esses pontos são importantes, são os promotores de saúde, pessoal. E aí que a gente tem que lembrar desse detalhe da estética. Sempre trabalhar com a ética, com bons parceiros, bons estabelecimentos, com certificação, inclusive certificação que eu vi um pessoal comentando aí, que, gente, a certificação, seja para o biomédico, seja para o farmacêutico, seja para o enfermeiro, só existe autorização para realização de procedimentos quando você já está com o título em mãos, tá? Antes disso, se você estiver dentro de um curso, se você estiver dentro de uma instituição de ensino, como educando, você é aluno, você pode realizar os procedimentos porque tem alguém sob sua tutela e supervisão. Do contrário, não. Por isso que vocês têm que investir muito sério. Não tem atalho, né, professor? Não tem atalho. Não tem Não atalho. tem atalho. Tem que seguir o caminho, né? O caminho certo. O caminho certo é o quê? É o que os conselhos exigem, Você né? sabe que é tão importante que na minha pós eu coloquei um módulo fechado. São 40 horas só para a gente falar de intercorrências. Só de Perfeito. intercorrências, porque intercorrência e vigilância sanitária, que dão 80 horas. Gente, a gente precisa saber isso, tá? O que que eu faço? Inclusive entender se aquele roxo é um roxo, se aquele roxo é uma hipóxia, se aquele roxo é... Você sabe que a galera às vezes não sabe diferenciar quando a gente fala isso é uma equimose ou isso é um hematoma? Ah, isso é um roxo. Não, gente, calma. Existe volume que diferencia, existe opacidade de fundo. Então são esses pontos que a gente quer trazer na seriedade da estética, porque a estética é para ser feito da maneira correta, com seriedade e com muito rigor, viu, gente? Muito. E é nas intercorrências que você vai saber se realmente você é um profissional capacitado para trabalhar com a estética. Porque fazer
É fácil. Uma hora você... Porque todo paciente ele está suscetível a uma intercorrência. Sim. Por mais que você realize com uma técnica mais segura, né, de uma forma mais correta, que você tenha tido todos os cuidados, mas tem uma porcentagemzinha ali de acontecer a intercorrência. Aconteceu uma comigo, né, no mês passado. Eu tinha feito um fio numa cliente. Depois de 8 meses, desenvolveu um granuloma pós-tardio, né? E aí, como é que eu faço? E o E aí eu fio é tive, complicadíssimo nesse ponto, porque só quem passou é, por intercorrência de fio sabe. menino, foi, viu? Mas eu dei conta, né? Foi muito bom, foi uma experiência excelente. Eu fiz até um vídeo, porque eu ministro cursos e isso é muito bom. Eu digo, a primeira vez que ela veio, eu falei para ela, veja só, eu acredito que isso aqui foi devido a algum machucado, porque ficou vermelhinho, estava só inflamado. Eu digo, ela disse, foi, eu cocei a cabeça mesmo e feriu. Aí eu, tá certo, vamos, eu passei uma pomadinha para ela ficar passando, e eu disse, eita, eu deveria ter filmado, e eu nem filmei. Não é que eu pedi para o universo e o universo me deu de novo a intercorrência. Não, porque isso a gente não quer nem de graça, nem para fazer vídeo, né? Não foi. Aí a segunda vez que ela voltou, eu fiz o vídeo, mas ficou lindo. Pronto, que bom. Eu vi ela agora semana passada, tá ótimo, perfeito, cicatrizou lindo, não tá sentindo dor, não tá mais, não tá com nada mais. Tá ótimo. Então, assim, essas intercorrências, elas vêm, é preciso que você aprenda o procedimento. Um curso como esse que você ensina a tratar intercorrência, é esses cursos que eu indico, né? Porque é muito tempo, tá cheio de profissional aí ministrando cursos de várias técnicas, de vários procedimentos, mas na Sabe, intercorrência, quando acontece, que foi um algo que todo eu mundo sai pensei. fora, Por né? isso que na pós eu fiz questão. A minha pós é um modelo híbrido, sabe? Eu coloquei assim, a parte contextual, a teoria, a gente faz até remota. Por quê? Para o pessoal conseguir trabalhar, ter a vida normal. A gente tem os encontros, assim, ao vivo, para a gente poder ter os estudos de casa e discussão. Mas a gente tem os nossos presenciais, em vez de ser assim, tudo saltado e com um monte de aluno, eu condensei na residência clínica. Então você vem aqui para fazer as residências clínicas, que é aquela semana de imersão, você fica de plantão todo dia, treina de manhã, atende paciente tarde, discute caso à noite. Aprende de manhã, aplica de tarde e inclusive que pode ser distribuída em vários níveis de residência. A obrigatória inclusive é a de anamnese. E depois o pessoal vai atrás do que seria a residência do que mais se identificou, né? Seja de minimamente invasivo, seja de eletroterapia. Então, procurem a pós, pessoal. Procurem pós-graduação que dá um amparo para vocês, que vocês consigam realmente pegar a mão e que vocês consigam, porque isso vai ser a base fundamental se você quer ser um esteta. Tem que ter habilitação. Exatamente, tem que ter. E sigam as exigências dos conselhos, cursos com prática. Tem que ter muita prática, pessoal. O mínimo é 100 horas que a resolução pede, mas tem cursos aí que tem cursos bons que vão muito além do que essas horas. Então, é importante você praticar bastante. E não ficar Praticar de fora, né? A gente entende que é um investimento. E isso. investimento demanda tempo, coordenação e um pouquinho de coordenação, né? A gente tem que investir para conseguir resgatar depois. Tem que investir, exatamente. Muitos enfermeiros, né? Eu digo enfermeiro porque é o meu público aqui, acham que só após vai lhe dar o conhecimento, né, e a experiência de sair fazendo tudo. E não é assim, minha gente. São muitos cursos que você vai ter que fazer. Muitos, muitos. Se identifica aí com um ou dois e fica bom neles, porque também não adianta você sair querendo fazer tudo, né? Não existe especialista de tudo. Isso. O especialista de tudo é aquele que é especialista no nada. É verdade. É isso. Então, cara, eu só queria te agradecer, sabe? Eu acho que a live hoje foi uma delícia. Graças a Deus o Instagram não derrubou a gente. Que Dizer bom, que que foi bom. um Ele prazer. simpatizou comigo hoje. Pois é, ele deixou você entrar, deixou você passar do horário. Olha Olha só, aí.
foi uma coisa de louco. E dizer que foi um prazer estar aqui nessa live aqui com você, super esclarecedora. Que eu vou deixar essa live depois, eu vou te mandando os cortezinhos que a gente vai fazendo. Galerinha, vai estar disponível essa live tanto no nosso Story quanto no IGTV. Depois eu vou passar também para o Micael para ele poder colocar nas mídias dele, tá? E Ótimo. só gratidão, cara. Sinceramente, foi uma delícia estar com você. E vamos levar essa corrente do bem para todo mundo, tá, pessoal? Essa iniciativa vai muito aquém de mostrar só dois profissionais falando. A gente está mostrando interação de classes. A gente está mostrando aqui pessoas que têm amor pelo que faz. Inclusive vocês, viu? Porque tem gente que está aí mais de uma hora com a gente na live e a gente viu como que isso realmente foi assim importante para os muitos presentes. Então também queria agradecer para todo mundo que ficou aí. E divulguem, tá? Falem da live, falem que tem muito conteúdo aqui na live que foi passado para os enfermeiros, para eles tirarem dúvidas, porque essa live, querendo ou não, é para ajudar o mercado como um todo. Exatamente. Doutor Rafael, eu quero agradecer também imensamente pela oportunidade, pelo espaço cedido aqui. A gente está realizando essa live, falando da enfermagem estética, falando também da nossa atuação multidisciplinar na área da estética. Isso é muito importante, isso é bonito de se ver, né? É. As profissões unidas, né, por essa causa. Quero aproveitar também e te agradecer, já que a gente está assim na live, sua participação no Congresso Beneficente de Enfermagem Estética foi excelente, viu? Sua contribuição foi muito boa. As pessoas que assistiram comentaram bastante comigo, dizendo que gostou. É uma atuação nova para o enfermeiro também, a ozonioterapia na estética, né? Uhum. Quem se identificar com a área da ozônio, tem aí doutor Rafael disponível também, que ministra cursos, né, doutor? E o E só curso tenho a tem as agradecer, 120 doutor. horas que o conselho pede, viu, gente? Eu tenho um curso já todo bonitinho para atender a legislação. Isso. Só tenho a agradecer, doutor Rafael, a tudo que o senhor fez, o espaço aqui, agradecer a todos vocês que também nos assistiram, ficaram esse tempão todo aí conosco. Muito obrigado, pessoal. E quem quiser tirar mais dúvidas sobre a enfermagem estética, que é seguidor do doutor Rafael, e é só ir lá no meu Instagram, @micael.enfermeirosteta. Tá aí, tá salvo na arte também, meu Instagram. E até a próxima, né, doutor? Até a próxima. E ó, mais uma vez, brigadão. Gente, tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, viu? pessoal. Tchau, doutor.